Boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto História nas Redes da Universidade Federal do Espírito Santo. O projeto de extensão História nas Redes, para você que chega hoje pela primeira vez, toda semana apresenta uma live reunindo alunos, ex-alunos e pesquisadores ligados ao programa de pós-graduação em História da UFES e convidados de outras instituições de pesquisa em História do país. A nossa equipe de trabalho é composta pela coordenação do professor Sebastião Pimentel Franco, o Tião, do programa de pós-graduação em História da UFES. E por mim, professor Leandro Quintão, do Instituto Federal do Espírito Santo, pelas doutorandas em História da UFES, Jória Escolforo e Cíntia Costa, pela estudante da UFES, aluna de graduação em Design, nossa querida Sabrina Cardoso, e o nosso querido aluno do IFES, Vitória, Leonardo Sartori, e são estudantes de grande valia aqui no nosso projeto. De antemão, como sempre, nós agradecemos o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFES, a ProEx UFES, porque ela sempre nos apoia, desde o início, com a divulgação deste projeto, a concessão de uma bolsa de extensão e a sessão deste canal no YouTube. Então, você que está chegando hoje pela primeira vez, a gente pede que você se inscreva aqui no canal da ProEx do YouTube e ative o sininho sempre para receber notificação das nossas lives e outras lives que possa haver também na ProEx. Nós também agradecemos o apoio da AMPU Espírito Santo. Se você não é filiado, é historiador, feliz, participe, fortaleça a nossa categoria. Para saber da nossa programação, siga-nos no Instagram, historias.nas.redes. Lá você vai encontrar, além da nossa programação, ótimas sugestões sobre os temas da live da semana. Sugestões de leituras, de livros, dissertações, teses, artigos. Nos stories, nós também divulgamos eventos, chamadas de artigos, lançamentos e outros temas de interesse para quem é da área de história. Vale a pena você participar. E hoje, a equipe coordenadora do projeto História nas Redes aproveita a oportunidade para reiterar a sua manifestação de pesar pelo falecimento do querido professor Walter Pires Pereira. O professor Walter Pires Pereira é um professor aposentado do Departamento de História da UFES e foi um dos fundadores do programa de pós-graduação em História da UFES. Ao professor Walter, professor de vários colegas que hoje são historiadores formados, em especial foi meu orientador de mestrado, a quem devo aí um grande agradecimento, e outros colegas aí, nós dedicamos essa live. Uma pequena homenagem para rememorar suas grandes amizades, os apreços, as lembranças e os feitos que ele trilhou na sua vida. E falando dessa live, ela é intitulada O Bolsonarismo e a Crise do Presidencialismo de Coalizão. Nós temos a honra de trazer a presença hoje, trazer a participação hoje de três grandes feras. O professor cientista político Weber Oliveira, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Ciência Política pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o historiador Marcelo Ciano, mestre em História pela UFES, serão os nossos conferencistas. Como moderador, nós temos a honra de trazer o professor Pedro Ernesto Fagundes, professor e historiador, doutor em História pela UFRJ. De antemão, nós agradecemos aos nossos três ilustres convidados de hoje, em nome de toda a equipe do projeto, por vocês três terem aceitado o nosso convite.
E agradecemos vocês aí que já fizeram os comentários aí no nosso chat. Deixem já de antemão aí, participem da live e deixem posteriormente aí as perguntas de vocês. E com alegria, na expectativa aí de que teremos uma ótima live, e tendo em vista aí os nossos convidados, um ótimo debate, eu convido o professor Pedro Ernesto a iniciar a moderação. Professor, um prazer em encontrá-lo, e a palavra é sua, a casa é sua. Um grande abraço. Em primeiro lugar, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui. Novamente, enfatizar aí o agradecimento pelo convite, pela oportunidade do projeto História nas Redes, aí através do professor Sebastião Pimentel, do próprio professor Leandro Quintão, da Jória, da Cíntia, da Sabrina, e do Leandro Sartório, que é um estudante do IFES, colaborador do projeto, ao PROEX, a PROEX, né, a Pró-Reitoria de Extensão da UFES, pela constante parceria e incentivo para essas atividades da UFES. E antes de começar a passar a palavra para os nossos dois debatedores de hoje, eu quero enfatizar isso que o Leandro falou. Discutir história, discutir o Brasil República, discutir o tempo presente, discutir as ameaças antidemocráticas, hoje, nesse momento, é algo muito difícil para todos nós, em vista do que aconteceu na última semana, a perda do nosso grande colega, o nosso grande professor, o nosso amigo, o nosso colega de cafezinho, de bate-papo, alguém extremamente aberto ao diálogo desde sempre, seja com o estudante recém-ingresso na universidade, seja nas bancas de mestrado e doutorado que ele participou, com os colegas, sempre respeitoso. O professor Walter, ele foi dirigente da ADUFES, a Associação dos Docentes da UFES, ele foi da AMPU Espírito Santo, e aí, como vice-coordenador da AMPU, eu também faço aqui esse agradecimento público a todo o legado do professor Walter. O professor Walter foi coordenador do programa de pós-graduação em História da UFES. Então, singelamente, algo muito simples, esse debate, porque, de certa maneira, toda vez que a gente discutir sobre democracia, toda vez que nós nos posicionarmos contra a ditadura, contra as ideias fascistas e autoritárias, obviamente o professor Walter vai estar aqui junto com a gente nesse diálogo franco e democrático, porque o professor Walter é um fruto da democracia brasileira. O professor Walter nasceu na Bahia, estudou na PUC, no Rio de Janeiro, e em 1968 ele estava junto com algo em torno de 800 estudantes brasileiros que foram presos no histórico Congresso de Biúna, da UNE, em 1968. Mesmo assim, resistindo à ditadura, ele conseguiu complementar a sua formação acadêmica, se transformou em professor da Universidade Estadual do Sul da Bahia, depois veio para o Espírito Santo e a gente conhece a trajetória dele aqui. Então, repito, é uma homenagem, é um desagravo. É sempre bom lembrar aquelas pessoas que deixam uma mensagem positiva, aquelas pessoas que deixam a sua sensibilidade aflorar e, mesmo distante de todos nós, mesmo não estando mais aqui próximos, ele tem esse legado, tem essa herança. Somos nós que estamos aqui, ex-alunos, ex-orientandos, ex-colegas, que somos todos um pouco de Walter, que sejamos todos um pouco de Walter, com muita leveza, com muita simpatia, mas com muita dureza contra aqueles que se curvam ao fascismo, contra aqueles que flertam com o autoritarismo e contra aqueles que não respeitam a memória daqueles que lutaram pela democracia brasileira. Então, eu deixo aqui também a minha homenagem e o meu desagravo em relação ao nosso querido mestre, professor Walter Pires. E, antes de passar ao Weber e ao Marcelo, vamos pensar um pouco no tempo presente do Brasil. Nós tivemos, de fato, o fim da ditadura em 1985, a Constituição de 1988, as primeiras eleições diretas depois de 30 anos, em 1989, a eleição de um professor universitário, um sociólogo, em 1994, um avanço muito grande. Depois, em 2002, a gente teve a eleição de um metalúrgico, de um ex-líder sindical,
E ali, em 92, no dia 1º de abril de 2000, perdão, 1º de abril é a ditadura, 1º de janeiro de 2003, o Brasil e o mundo assistiam uma cena que não assistia há mais de 30 anos também, que foi o fato de um presidente civil eleito diretamente, democraticamente, entregar a faixa para o seu sucessor. Fernando Henrique entregou a faixa para Lula, o presidente Lula ficou no poder até 2010, e aí nós tivemos de novo algo muito ímpar na história do Brasil, que foi a eleição da primeira mulher presidente da República. Avançamos mais um pouco, havia toda uma perspectiva democrática de avanço, de conquista de direitos sociais, de consolidação da democracia brasileira. Aí vieram a jornada de 2013, que até hoje a gente ainda está numa encruzilhada, um grande ponto de interrogação para entender o que foi aquelas jornadas, aquelas manifestações de 2013. Depois veio a polarização política mais acirrada. Todo mundo imaginava que a eleição de 2014 ela se encerraria e junto com ela se encerraria essa polarização mais radical entre PSDB e PT. Mas aí em 2015, 2016 vieram as manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma. Em 2016, a presidente Dilma sofreu um processo de impeachment num episódio extremamente controverso da história política do Brasil. Muitos chamam de golpe, outros de golpe parlamentar, etc. E o Brasil entrou nesse momento de, digamos assim, um transe em que nada mais era definitivo, nem essa perspectiva democrática colocada aí desde 1985. A própria ideia de presidencialismo de coalizão, a própria existência da chamada Nova República, inaugurada em 1985, começa a ser colocada em xeque. E culmina em 2018, com a eleição de uma figura que, mesmo estando na política há quase 30 anos, foi eleito vereador nas eleições de 1988, que é o ex-militar Jair Messias Bolsonaro, se elege uma figura que se consolidou, fez toda a sua carreira política, se tornou uma figura notável no aspecto de ser notado no cenário político brasileiro, fazendo exatamente pronunciamentos e declarações de natureza controversa, declarações, por exemplo, a favor da ditadura militar, condenando, por exemplo, uma série de políticas sociais que existiam na época, como, por exemplo, as questões ligadas ao movimento feminista, as políticas de cotas, ou seja, sempre uma figura muito controversa e fazendo declarações muito duras, mas mesmo assim, nesse cenário, ele acaba sendo eleito presidente da República, toma posse em 2019 e vivemos hoje sob a égide do bolsonarismo. Então, eu passando a palavra agora, se eu não me engano, aqui primeiro para o Weber e depois para o Marcelo, o que aconteceu? O que está acontecendo no Brasil? Eu queria que vocês aí, rapidamente, se fosse possível, aí, tentassem interpretar o que acontece hoje no Brasil de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Boa noite. Bom, boa noite a todos e todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente ao projeto
alguns vetores, né? 3 ou 4 comentários que eu considero absolutamente... Oi, pois não. Weber, só se você falar, puder Pedro. retornar o início da sua fala, porque estava travando muito. Se você puder voltar um pouco nas suas saudações iniciais. Ok, não, eu apenas saudei e reforcei a homenagem ao professor Walter. Pedro, Weber, tá impossível te ouvir. Weber, estão sugerindo aqui a parte técnica, Weber, que você saia e entre de novo, talvez pelo celular, porque tá muito travado, não dá para te ouvir, você está congelando a toda hora, a sua voz está muito picada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, enquanto você faz isso, o Marcelo, por favor, você pode começar a falar antecipadamente, por favor? Não há problema. Eu vou fazer, enquanto você faz isso, o Marcelo, por favor, você pode começar a falar antecipadamente, por favor? Não há problema. Sem problema. Eu vou fazer, enquanto você faz isso, o Marcelo, por favor, você pode começar a falar antecipadamente, por favor? Sem problema. Você está com eco aí, Marcelo, talvez o microfone ligado, interferência em outro aparelho. Já vou lá. Pronto, melhorou? Certinho? Você repete a pergunta, Pedro? Agora, Pedro, você está mutado. A ideia é tentar analisar como nós chegamos até aqui. O que resultou nessa nova república que nós chegamos ao momento que nós chegamos hoje, nessa encruzilhada democrática em que as bases do Estado Democrático de Direito são constantemente ameaçadas e criticadas pelo governo e pelos seus aliados. Tentativas, por exemplo, de invasão do Supremo Tribunal Federal, pedidos de intervenção militar constitucional com Bolsonaro no poder, ataques à imprensa, a jornalistas, ataques às universidades.
Que momento é esse que nós estamos vivendo? O que é isso? O que deu errado na chamada Nova República? Perfeito. Vamos só ver se o Weber consegue falar, a gente ouve ele agora. Que se conseguir, ele começa. Se não, começo eu e ele vai tentando se acertar. Tenta aí, Weber, só para a gente fazer um teste. Ei, estão me ouvindo agora? Agora é normal. Deixa o Weber começando. Os primeiros... Então eu tenho que retomar, né? Porque as pessoas não me ouviram. Pelo Teletubby, desde o início. Teletubby começa lá no Boa Noite. Nossa. Bom, então, novamente, eu queria cumprimentar meus colegas, né, Pedro e Marcelo, agradecer imensamente o convite, a toda a equipe de organização do evento, professor Sebastião, Cíntia, Leandro e demais, dizer da minha satisfação, né, de compartilhar esse momento rico, né, de debate, profícuo, com os meus colegas, e também estender a homenagem ao professor Walter, né, uma figura absolutamente fundamental na formação de várias gerações de historiadores, inclusive, de modo especial, na minha formação, né, já que foi meu orientador, tanto no mestrado quanto na iniciação científica. É uma figura muito importante na minha formação. Né? Bom, e aí, Pedro, eu havia iniciado a minha comunicação chamando a atenção para o fato de que é tarefa extremamente difícil, pelo menos num primeiro momento, responder de modo direto e objetivo a sua pergunta, e a minha modesta exposição tem a finalidade de, pelo menos, apontar alguns vetores que talvez sejam capazes de, se não responder, pelo menos, nos induzir a uma compreensão daquilo que significa ou representa o fenômeno do bolsonarismo. Né? E aí eu começo, Pedro, afirmando o seguinte, esta é a primeira afirmação, né, o primeiro comentário, né? É preciso reconhecer que o fenômeno do bolsonarismo é um fenômeno filho de um momento de ruptura institucional no qual estamos inseridos desde o ano de 2013. Você mencionou muito bem as jornadas de junho de 2013, quer dizer, este é efetivamente o divisor de águas para entendermos o Brasil contemporâneo, entendermos, evidentemente, o próprio fenômeno do bolsonarismo que dele é decorrente, né? O que foram aquelas jornadas de junho? Quer dizer, foram movimentos que hoje sabemos orquestrados por determinados segmentos, setores da sociedade brasileira vinculada a determinados setores da economia internacional, que procuraram, a partir de toda uma mobilização de rua no campo cibernético, repercutir nos espaços institucionais, efetivamente sabotar a democracia brasileira, e, acima de tudo, reagir aos avanços civilizacionais verificados desde a Constituição de 1988. Esse me parece um primeiro movimento, um primeiro vetor para se entender esse fenômeno do bolsonarismo. Quer dizer, efetivamente, é um movimento que vem no bojo de um movimento maior, né, que mobilizou amplos setores da sociedade brasileira, reativos às conquistas civilizacionais. Eu estou me referindo mais especificamente aos direitos e garantias fundamentais decorrentes da Constituição, do movimento e da própria Constituição de 1988. Né? Então, este é um primeiro processo, né? Um primeiro vetor. E aí, como é que se explica a atuação desses setores reacionários e a própria ascensão do bolsonarismo? E aí eu vou fazer aqui 3 outros comentários à luz das temporalidades lançadas ou reveladas pelo brilhante historiador e célebre historiador Fernando Rodelli, né? A longa, média e curta duração, né? Evidentemente que isso não é propriamente original, quer dizer, a utilização dessas temporalidades. Alguns historiadores já o fizeram. Eu destacaria aqui o mais importante deles, o Daniel Arão Reis. E aí eu peço licença para fazer essa mesma instrumentalização, embora lançarei aqui alguns elementos diferentes daquilo que alguns historiadores, entre eles Daniel Arão Reis, vem fazendo. Né? Numa longa duração, Pedro, eu diria que os setores reacionários, né, que de certo modo se sublevaram contra a democracia brasileira da Nova República, são parte constituinte
de um velho debate que está presente em toda a trajetória política do país, desde a formação do nosso Estado Nacional. E eu me refiro aqui, efetivamente, ao século XIX. Né? Ou seja, aquele velho debate entre as elites, que eu aqui estou chamando de elites liberal-escravocratas, né, que o Gessé Souza talvez denomine de elite do atraso, né? Eu prefiro chamar de elites liberal-escravocratas, e eu vou mais à frente dizer por quê, né? Adeptos de uma estranha simbiose entre o liberalismo, que tem como uma das suas prerrogativas, por exemplo, direitos individuais e a própria noção de liberdade, e a escravidão, versus as elites adeptas de um liberalismo na sua acepção mais clássica, de edificação daquilo que poderíamos chamar de império da lei contra o arbítrio. Quer dizer, dentro do escopo liberal, foram esses dois setores, esses dois segmentos de elite, que lá no século XIX, lá no processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, se digladiaram acerca de qual modelo seria o mais adequado para imprimir ao Estado Nacional Brasileiro. Né? Como sabemos, venceu ou prevaleceu as elites liberal-escravocratas, né? Cujo principal resultado, nós sabemos, foi a defesa da perpetuação de duas instituições que, a meu ver, são absolutamente caras ao nosso processo de formação política e também, evidentemente, ao próprio processo de formação da sociedade brasileira. Me refiro à escravidão, né? A sociedade brasileira, sobretudo as elites, elas são elites com a racionalidade eminentemente escravocratas, podemos depois discorrer melhor sobre isso, né? E, evidentemente, a perpetuação também do latifúndio. E uma coisa está necessariamente vinculada à outra. Também podemos discorrer acerca deste ponto. Né? Quer dizer, desde sempre, estas elites liberal-escravocratas estiveram presentes nos espaços de poder, nos espaços institucionais brasileiros. Seja conduzindo processos, seja compondo frentes amplas ou amplas conciliações. Né? Apontaria que, além do império do Estado Saquarema, do período imperial, né, que de certo modo foi forjado para perpetuar tanto a escravidão, num contexto em que a escravidão, inclusive, já era dispensável, na segunda metade do século XIX, por exemplo. E o próprio Lei de Terras, inclusive, foi implementada nessa perspectiva, né? Aquele livro Cativeiro da Terra, do sociólogo paulista, né, Zé de Souza Martins, prova isso por A mais B. Né? Além disso, a composição do Estado Saquarema do Império, o Estado liberal oligárquico da Primeira República, o Estado positivista getulista da Era Vargas, o Estado trabalhista dos anos 50, né, e é importante observar os avanços daquele Estado específico, sobretudo no campo da mediação capital-trabalho, foram abortados pelo golpe de 64. Né? Essas elites liberal-escravocratas também estiveram presentes no Estado tecnocrata dos anos 70, né? E que, de certo modo, consolidou aquilo que na historiografia, nas ciências sociais, chamamos, embora polêmica essa expressão, de modernização conservadora, ou seja, o Brasil se modernizou, mas mantendo as suas estruturas arcaicas. Né? E aí, quando é que esses setores liberal-escravocratas se sentiram mais ameaçados? Justamente por ocasião da constituição do nosso Estado-providência, do nosso Estado do bem-estar social, que se dá justamente no processo de abertura democrática dos anos 70 e 80, que na Constituição extremamente progressista, garantista, pautada, por exemplo, em célebres juristas, a exemplo do José Joaquim Gomes Canotilho, por exemplo, que é um jurista português que vai, inclusive, respaldar o constitucionalismo em Portugal depois da Revolução dos Cravos. Né? Então, é exatamente neste momento, embora esses segmentos também estejam presentes nesta nova república, inclusive os limites da nova república foram impostos por esses setores liberais escravocratas, mas efetivamente a nova república é o momento em que esses setores mais se sentiram ameaçados, especialmente mais recentemente, quando significativos avanços civilizacionais e abertura de espaços para segmentos antes tradicionalmente alijados puderam se adentrar nos espaços institucionais brasileiros. Né?
Então, este seria a conjuntura maior, né, do ponto de vista da longa duração que podemos explicar a ascensão do bolsonarismo, ou seja, aquilo que efetivamente permanece na nossa tradição política, que é a nossa tradição eminentemente autoritária, que é impressa por esses setores que eu estou aqui chamando de setores liberal e escravocratas, né? Na média duração, ou seja, nos aspectos mais conjunturais, embora, repito, esses setores tenham conseguido impor significativas agendas na Nova República, na Nova República esses setores foram derrotados como nunca, né? Foram derrotados no plano eleitoral, né? Foram derrotados no plano do estabelecimento de direitos e no compartilhamento de direitos, na expansão de direitos, né? Evidentemente, a expansão dos direitos para setores como negros, gays, lésbicas, índios, né? Deficientes e outros segmentos ainda está longe do ideal, mas não podemos negar que na Nova República nós tivemos avanços como nunca antes na história política brasileira, né? Então, é importante observar que esses setores eles sofreram significativas derrotas, né, nesta Nova República, e a partir dessas significativas derrotas, que no plano eleitoral vieram em 2 ocasiões com Lula, 2 ocasiões com Dilma, esses setores efetivamente partiram para uma reação mais, eu diria, enérgica, e isso se deu primeiro pelo não reconhecimento da vitória da Dilma em 2014, que redundou, inclusive, na proposta do Aécio Neves da recontagem dos votos. Ali foi o início do boicote, da sabotagem à democracia brasileira, é importante observar, né? Seguido da própria sabotagem do governo Dilma, com as pautas bomba no Congresso Nacional. E eu não estou aqui, evidentemente, eximindo o governo Dilma também de parte da responsabilidade, também foi um governo com problemas, né? E, efetivamente, o próprio processo de impeachment sem o cometimento de crime de responsabilidade, né? Isso por um lado. Por outro lado, também devemos considerar, o Pedro, e aí toca efetivamente numa temática da sua alçada, que é a transição brasileira, e aqui eu estou usando uma expressão do Luiz Werneck Viana, importante cientista político da antiga UPERJ, que é aquilo que poderíamos chamar de transição inconclusa, né? Inclusive, agora o professor Chico Teixeira escreveu um interessante capítulo num livro organizado pelo João Martins Filho, lá da Federal de São Carlos, inclusive que fora meu professor lá em São Carlos, né? Ou seja, uma transição inconclusa em vários aspectos, mas eu destacaria, sobretudo, no que diz respeito ao fato de o processo de anistia, por exemplo, não ter punido os crimes cometidos pelo regime de 64. Né? Ou seja, os criminosos que lesaram direitos e garantias fundamentais no contexto do regime autoritário não foram efetivamente punidos, como aconteceu em outros países, sobretudo do Cone Sul, né? Isso, de certo modo, reverberou nas instituições militares, mesmo depois do processo de abertura, né? O Chico Teixeira vai além neste capítulo e afirma peremptoriamente, e eu, de certo modo, concordo, o processo de abertura ele não se deu nas corporações militares, em todos os níveis. Então, essas corporações elas continuaram, e o Marcelo trabalha diretamente com essas questões, né? Essas instituições permaneceram muito afeitas à lesão de direitos e garantias fundamentais, né? Ou, pelo menos, permaneceram insensíveis quanto a essas lesões, né? O modo como foi exterminado agora o rapaz lá do Lázaro, né? Lá no trágico evento lá em Goiás, revela o modo como as nossas polícias ainda possuem pouquíssima afeição a essas noções de direitos e garantias fundamentais, né? E isso não quer dizer que estejamos defendendo aqui impunidade, né? Não se trata disso, né? Ou seja, não levar o Lázaro a ser processado e condenado na letra da lei foi, de certo modo, até um resultado ruim daquele movimento, na medida em que ele não será levado às autoridades, não receberá um julgamento e uma condenação justa, né? Nesse sentido, revela o modo como as nossas instituições permanecem extremamente autoritárias e muito pouco afeitas a esses
direitos e garantias fundamentais. Então, esse seria o cenário numa média duração, né? Ou seja, a nossa transição inconclusa, né? Que, de certo modo, reside no modo como se deu a transição do regime de 64 para a nova república, né? E os defeitos e as lacunas deixadas por este processo de abertura. Por fim, e aí eu já vou caminhando para o grande finale, né, dentro daquilo que havíamos combinado de tempo, eu colocaria os fatores dentro daquilo que poderíamos chamar de curta duração, né, que são os fatores mais fáticos e relativos ao momento mais presente, né? E aí eu estou me referindo àquilo que poderíamos chamar de um movimento de desqualificação, espontâneo ou não, da política enquanto espaço de mediação de conflitos e decisões, né? Ou seja, um movimento mais recente, isso já no governo Dilma, no segundo governo Dilma, de busca pela desqualificação da política. E isso tem a ver com, aí sim, a máquina de guerra, e eu diria máquina de guerra até fascista, da Lava Jato, né? A Lava Jato, nesse sentido, prestou um desserviço. Não por acaso o ministro Gilmar Mendes hoje fez uma menção bastante interessante, que a maior ameaça à democracia nos últimos tempos foi efetivamente a Operação Lava Jato. Isso por uma razão muito simples, né? Ela abusou inclusive da utilização do lawfare, né? Ou seja, que é a utilização da lei para incriminar determinadas personalidades políticas, né? Determinadas personalidades da República, né? E aqui não estou dizendo que político corrupto não deva ser punido, não se trata disso, né? Mas, a pretexto de combater a corrupção, a Lava Jato, ela destruiu reputações. E nós sabemos que num processo político, não se faz política sem grandes lideranças, né? Ao atacar a classe política sem distinção, inclusive por meio do lawfare e da espetacularização das prisões, por exemplo, por meio da utilização do artifício das delações premiadas, é bom dizer, na imensa maior parte das vezes competistas, ao fazer isso, a Lava Jato contribuiu significativamente para o processo de desqualificação da política enquanto espaço de mediação de conflito. E quando morre a política, nós sabemos, é espaço ou terreno fértil para o afloramento da antipolítica. E é exatamente isso que representa o Bolsonaro. É a antipolítica, né? Quando observamos, por exemplo, e aí podemos depois discutir isso melhor no debate, quando nós nos atemos a toda a indumentária discursiva, tanto do presidente da República quanto dos seus auxiliares mais próximos, efetivamente, o que mais salta aos olhos, né, o que chama atenção, é tratar o adversário, que seria o adversário político, como um inimigo a ser exterminado, né? E isso é aí que reside a antipolítica, né? E nesse sentido, a ascensão política do Bolsonaro, ela é, portanto, fruto de todo um processo que culminou num sentimento de rejeição à política. Então, este é um ponto absolutamente fundamental. E aí, para finalizar, eu acho que os meus 20 minutos já foram para o ralo, né? Estamos hoje diante de um grande dilema, né? Nós temos um presidente da República, né, não obstante a todos os outros problemas e eu diria até crimes cometidos, crimes de responsabilidade cometidos, alguns deles, inclusive, vindo à tona muito fortemente com a implementação da CPI, né, da Covid, né? Eu diria que estamos de um grande dilema, que é um presidente da República que não governa a partir do atendimento das demandas da maioria da sociedade brasileira, né? E isso se dá graças a um outro aspecto do título desta live, que é a crise do presidencialismo de coalizão, né? Uma das razões que leva a termos um presidente da República que não representa os anseios da maior parcela da sociedade é justamente o fato de termos, por exemplo, no nosso sistema partidário, uma grande quantidade de partidos. Atualmente são aproximadamente 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados e quase 34, 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral, né?
34. Ou seja, não há a menor possibilidade de você implementar um governo de coalizão que seja minimamente, do ponto de vista doutrinário, coerente, sem você estabelecer um arranjo pautado no toma lá da cá com os poderes legislativos. Né? Só para se ter uma ideia, este é um conceito da ciência política, nós temos no Brasil hoje 16 partidos efetivos. Né? Partidos efetivos. Ou seja, partidos que têm alguma representação, que têm algum impacto no sistema eleitoral. Nenhuma outra democracia importante do mundo tem essa quantidade de partidos efetivos. Né? Pegarmos a França, tem aproximadamente 6, em alguns momentos 7. Né? Estados Unidos nós temos 2, embora não é um bipartidarismo forjado. Né? Nos Estados Unidos é um pluripartidarismo com 2 partidos relevantes. Na Inglaterra, idem, né? 2 partidos efetivos. Né? E no Brasil nós temos essa grande quantidade de partidos que inviabiliza a implementação de governos, né, minimamente coerentes do ponto de vista doutrinário e governos que atendam os anseios de uma maior parcela da sociedade. Então esse é um ponto absolutamente fundamental. E eu encerraria dizendo o seguinte: como é que se resolve isso em se tratando do presidencialismo de coalizão? Não há outra saída senão a implementação de cláusula de barreira por desempenho que seja e que efetivamente funcione. Veja, se nós não tivéssemos essa grande quantidade de partidos, muitos desses partidos, siglas de aluguel, não teríamos o candidato, o Bolsonaro sequer como candidato. Sequer como candidato. Só foi possível a candidatura do Bolsonaro porque ele arrumou um partido, uma sigla de aluguel, que foi o PSL. Né? Se nós tivéssemos menos partidos, eu colocaria entre 8 e 10 partidos efetivos, o Bolsonaro não teria angariado espaço no interior de nenhum partido para ser candidato. Portanto, hoje, estamos diante desse dilema de um governo cuja legitimidade corrói dia após dia, que não representa e não conversa com a maior parte da sociedade brasileira e que tem, como sabemos, uma postura, uma inclinação a uma postura eminentemente autoritária que procura também diuturnamente a corroer as nossas instituições, sobretudo no que tange às conquistas civilizacionais adquiridas a duras penas no processo de abertura ocorrido entre os anos 70 e 80. Eu encerro aqui, Pedro. Obrigado pela atenção dispensada e fico à disposição para o debate. Muito bem. Sem perder mais tempo, depois desses problemas técnicos aí, Marcelo, como que você analisa essa situação? Bem, eu não vou dizer boa noite, porque é live, né? Tem gente que vai assistir de manhã, de tarde, de noite. Então, olá a todos e todas. Professor Weber, professor Pedro, a professor Sebastião, a Cíntia, a Jória, ao Leandro, que estão organizando essa videoconferência. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou pegar uma carona na fala do Weber. Eu acho que eu não vou ficar repetindo coisas que o Weber já disse aqui. Porque eu acho que o Weber já abordou de uma forma, a estrutura em si, de uma forma muito, muito, muito consistente. Eu queria chamar a atenção, Pedro, e colegas que estão ouvindo, e depois a gente pode discutir isso melhor, que o bolsonarismo, na verdade, é uma coisa que eu tenho me preocupado muito. Eu conversava com o ex-reitor Reinaldo Sentor Ducati ontem sobre isso, inclusive. O bolsonarismo é uma coisa que nós assim, demoramos a perceber que ele estava surgindo. Na verdade, sendo bem honesto, eu acho que nós, do campo democrático, e isso desde o campo liberal ao campo de esquerda, centro-esquerda, da direita liberal, nós achávamos que desde a redemocratização dos anos 70, com a luta contra a ditadura, em favor da anistia, etc., todas aquelas bandeiras, que nós estávamos dando a pauta do país. Eu acho que nós nos iludimos nisso. E ao nos iludirmos nisso, nós deixamos de travar a luta ideológica. E o que vem com o bolsonarismo, e é isso o Leonardo Avitz, nesse livro recém-lançado dele, o governo Bolsonaro, que ele é um dos organizadores, né, o governo Bolsonaro, retrocesso democrático e degradação política, ele tem uma definição maravilhosa e assustadora sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo, que para ele o bolsonarismo representa uma nova forma de conservadorismo. Tudo que o Weber disse, a gente agora só acrescenta.
ideológico e anti-institucional, que abandona a premissa de governo virtuoso em troca da ideia de destruição das estruturas sociais do Estado e das bases públicas de uma política de esquerda, ou, se quiser, de uma política democrática. Esse é o governo Bolsonaro. Eu nunca me iludi com a possibilidade de Bolsonaro ser um candidato viável em 2017. Eu tinha clareza que Bolsonaro viria, porque viria alguém, depois do que aconteceu nesse país, em 13, em 14, como o Eber bem lembrou, quando o Aécio comete aquela, vamos chamar assim, aquela maluquice muito bem pensada, mas que é uma tentativa de golpe, de negar o reconhecimento da vitória eleitoral da Dilma Rousseff, só abrindo um parênteses, que no Espírito Santo perdeu por apenas 9%, tendo contra ela todos os setores políticos, partidários, organizados, exceto o PT, PCdoB, e acho que alguns outros dissidentes de alguns partidos. Quando o Aécio se nega a fazer aquilo, ele dá uma chamada, é o apito de cachorro para o início de um golpe. E eu acho que desde 13, nós, setores democráticos, nós não estamos conseguindo entender muito bem o jogo. Eu vejo, por exemplo, o caso do Lula, quando saiu da cadeia, depois de 500 e tantos dias preso, o Lula passou pelo menos uns 5 meses tentando encontrar o discurso para poder falar para a sociedade. Porque, venhamos e convenhamos, meus amigos e amigas, numa sociedade como a nossa, onde a informação transita em rede numa rapidez assustadora, onde as narrativas são criadas, destruídas, numa questão de segundos, ora, 1 ano e alguma coisa preso, afastado desse tipo de tecnologia, é uma eternidade. E o Lula não sabia como falar. Diga-se de passagem, eu só senti o Lula aprendendo a falar de novo com a sociedade agora em março, quando o Supremo Tribunal absolveu dos processos. Quando confirmou a decisão do Fachin. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu peguei o Lula como espelho para falar de nós. Nós não estamos conseguindo nos entender. Nós não estamos ainda conseguindo interagir com tudo isso que o bolsonarismo trouxe. O bolsonarismo é uma proposta autoritária, proto-fascista, se quiser, vamos abrir o jogo claramente, fascista. Bolsonaro é um sujeito extremamente de um ideário fascista e um fascismo ligado ao que há de pior na estrutura do Estado do Rio de Janeiro, que é onde elas começam, as milícias. Bolsonaro é um presidente miliciano, a exemplo do que foi Uribe na Colômbia, que era um presidente ligado aos paramilitares. O Bolsonaro tem uma ligação intrínseca com esses paramilitares, e nós não conseguimos até o presente momento encostar nessa figura. Primeiro, ele se blinda, ele que foi eleito como a antipolítica, e todos nós sabíamos que tudo aquilo era falso, mas aí a gente ficava insistindo num discurso institucional para alguém que desconhece as instituições, para alguém que cria narrativas, que auto-justifica os seus atos. Gente, eu assisti ontem, acho que todos vocês assistiram, aquela declaração dele, agora ele inverte absolutamente o sentido jurídico do processo, que o Supremo tem que provar que ele está errado na questão da fraude eleitoral em 18. Isso é uma coisa absurda. Mas esses absurdos, se você, Pedro, o Weber, qualquer um de nós, andarmos as ruas, abrirmos nossos ouvidos para fora das nossas bolhas, você vai ouvir as pessoas repetindo esse tipo de loucura. Quer dizer, nós estamos perdendo o discurso, a capacidade de nos confrontarmos com essas narrativas. Estamos. Eu acho que para a gente poder encarar uma luta, não vou dizer contra o Bolsonaro, mas é uma luta democrática, uma luta pela democracia. Nós temos que entender as nossas limitações no uso das tecnologias, no confronto com as narrativas e na construção de unidades. Porque se houve uma coisa que lá na Constituinte de 88 funcionou, foi que mesmo em minoria, os setores mais progressistas conseguiram gerar o artigo 5º, conseguiram gerar, na época, um capítulo da ordem econômica extremamente avançado. Não sei se vocês se lembram, mas o então deputado Fernão Bracha, que era dono da editora Paz e Terra, deputado pelo PSDB depois, na época era pelo MDB,
o Fernão Brás chegou a incluir na Constituição aquele artigo que limitava a taxa de juros cobrada no Brasil. Quer dizer, eu vivi o momento da Constituinte como funcionário, como assessor legislativo. Foi um dos momentos mais ricos da minha vida profissional. Porque a sociedade ia e os parlamentares tentavam produzir alguma coisa que que fosse ao encontro do que a sociedade queria. Só que naquele momento a gente percebia também, naquela época, com 20 e tantos anos, eu já via, me assustava um pouco, aquela quantidade de policiais militares, vou falar da realidade do Espírito Santo, onde eu presenciei isso de perto, que invadia a Assembleia para forçar a aprovação de determinados dispositivos na Carta Constitucional que atendessem aos seus interesses. E hoje, assistindo e lendo, algumas entrevistas, lendo alguns livros e alguns artigos a respeito do que foi, por exemplo, a pressão dos militares sobre a Assembleia Constituinte para que evitasse ali uma quebra, uma ruptura com aquela ordem militar que vinha desde a ditadura, a gente toma um susto ao ver, por exemplo, que pessoas, você citou o caso do ex-presidente Fernando Henrique, o Fernando Henrique é o principal autor do principal artigo que garantiu aos militares essa situação de quase de hegemonia no jogo político do Brasil. Na Argentina, quando eles perderam as Malvinas e veio a redemocratização, e teve todo aquele problema de Aldo Rico e daquelas rebeliões no Campo de Maio e tudo mais, o governo argentino resolveu tratar os militares a pão e água. Não é à toa que as Forças Armadas argentinas caíram num buraco sem fundo e dele não conseguem sair. Eu assisti aquela live do Chico, que o Weber, estava se referindo aí até, o André conduziu na semana passada, foi brilhante aquela live, e o Chico, como assessor na época do Ministério da Defesa, ele passou uma informação muito interessante, que é que os militares entenderam, alguns entenderam, que todo aquele reequipamento que o governo Lula e Dilma fizeram com relação às Forças Armadas, coisa que Fernando Henrique não fez, que Collor não fez, que Itamar não fez, que Sarney não fez, eles entenderam aquilo como uma espécie de compra da lealdade. Porque se a gente for olhar direito o orçamento do Ministério da Defesa, ou antes, do Ministério da Marinha, Exército e Aeronáutica, até a Constituição do Ministério da Defesa no segundo governo Fernando Henrique, nós vamos perceber que o orçamento da defesa só começa a subir no governo Lula. E a gente não consegue entender, né, uma coisa que o Lula falou na cadeia, por exemplo. Eu não estou aqui fazendo defesa de Lula, nem estou criticando. Eu estou apenas pegando um personagem histórico que não dá para a gente deixar de levar em consideração. Independente das paixões políticas de cada um e cada uma de nós. Mas o Lula, por exemplo, né, uma das entrevistas que ele deu, não sei se foi aquela para o El País, não me lembro, ele disse à época que ele, ao sair da cadeia, ele queria conversar com os generais. Ele queria saber o que aconteceu. Eu não sei se ele conversou com os generais. Eu acho que ele começou a entender o que aconteceu. Que há um partido militar que se formou, que se consolidou e que hoje ocupa, no mínimo, 6 mil cargos na estrutura da administração pública federal. E que se transformou num grande problema para qualquer governo. Seja um governo de viés autoritário, como esse que está aí hoje, seja um governo de viés democrático, que é o que eu acho que a gente luta para ter no Brasil a partir de 23. O que você faz com 7 mil militares que estão ocupando cargos públicos? Você manda para casa? Você convida a se retirar? Porque eu acho que esse espírito de destruição que o governo Bolsonaro traz, essa difusão do ódio, ou melhor dizendo, a elevação do ódio a um instrumento de ação política do Estado, a elevação de todos os preconceitos a políticas de Estado, a destruição de todas as políticas de Estado que foram forjadas desde o início da nova República, e algumas até mesmo aquelas da área industrial que vieram da ditadura militar, da tecnocracia desenvolvimentista da ditadura militar. Tudo isso gera uma espécie de terra arrasada sob o ponto de vista social, político, institucional, cultural para o Brasil. Vocês são professores de Universidade Federal. Vocês são diuturnamente atacados porque vocês foram eleitos como alvo preferencial dessa política de ódio que esse governo, ou melhor dizendo, que essa matriz política advoga.
E o que é mais espantoso para todos nós, advoga com o aplauso, e aí é que eu gostaria de entrar, que eu acho que é o grande ponto que a gente tem que discutir, por que é tão apoiado? Ah, o Bolsonaro caiu na preferência do eleitorado. Quando você vai ver, a variação é de 35 para 30, de 30 para 28, e sobe para 32 e desce para 28. Gente, 28% do eleitorado brasileiro apoiando Bolsonaro significa dizer que nós estamos tratando com um player político de primeira grandeza. Aí eu vou fazer uma referência ao professor Marcos Nobre. Parem, por favor, de tratar Bolsonaro como um imbecil. Ele não é. Aliás, uma das características, de novo citando Marcos Nobre, que os fascistas gostam de se apresentar no primeiro momento, é exatamente com essa cara de bufão. Não se iludam com isso. Não caiam nessa armadilha. Tudo ali é extremamente bem planejado. Há uma luta, há uma guerra híbrida em curso nesse país e que nós ainda não conseguimos, enquanto forças democráticas, e aqui eu estou falando, acredito eu, para pessoas de diferentes partidos políticos, de diferentes matizes políticas, mas que advogam um governo democrático, uma vida democrática, uma defesa de uma sociedade democrática, plural, para o Brasil, nós não conseguimos até hoje entender como é que essa guerra híbrida se dá. Isso, nós estamos no meio dela. Os ataques vêm por todos os lados, a toda hora e em todos os momentos. E em todas as circunstâncias. Nós somos o tempo todo confrontados. A gente, então, não adianta não ter foco. O foco é prismático nesse caso. O nosso olhar tem que ser aquele olhar prismático, porque as flechas estão vindo de todos os lados. E é contra esse tipo de força que nós, como forças democráticas, temos hoje que nos debater. Há uma influência muito grande desse pensamento conservador que o Bolsonaro expressa, né? Tem o lado bufão, né? O Bolsonaro é traduzido como aquele tiozão do WhatsApp, quá, mas enquanto você ri, eles avançam. Eu conversava semana passada, no aniversário da professora Jaqueline Silva, e ela me passou uma informação que eu fiquei estarrecido. Ela tem monitorado as redes do governo federal e visto uma coisa que é o seguinte: o Ministério da Damares, da Cidadania, da Mulher, Cidadania, aquele nome lá, que na verdade é o Ministério da Damares, é aquele que mais tem investido em cursos de formação de lideranças em todo o governo federal. Isso significa dizer que nós temos uma elite conservadora, reacionária, sendo formada, pronta para entrar em choque com todas as forças democráticas a qualquer momento. E nós assistimos tudo isso e não conseguimos olhar. Porque nós perdemos a capacidade de olhar aquilo que está no subterrâneo da sociedade. Quando o Bolsonaro explode, quando o 13 explode, né, eu não vou ser maniqueísta aqui e dizer, 13 foi, como o Pepe Escobar já colocou. Eu gosto muito do Pepe Escobar, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Mas gosto muito dele, acho que as análises geopolíticas dele são muito boas. Mas, assim, 13 foi uma revolução colorida? 13 começou por causa do aumento de passagem de São Paulo. 13 foi capturado pela Rede Globo. Calma, gente, calma. 13 era o Brasil na rua. Se a Dilma fosse primeira-ministra, ela teria caído ali. Se os governadores fossem primeiros secretários, todos teriam caído ali, os prefeitos também. Nenhum governo parlamentarista, o Estado brasileiro, conseguiria ter resistido a 2013. E resistiu. Resistiu, a Dilma vence, com uma diferença mínima, o que dá aos grupos que já tramavam desde antes de 13. Na verdade, se a gente olhar direito, houve uma tentativa de golpe, parece que a gente está falando de 1950, né, de 1954, houve uma tentativa de golpe em 2004, quando houve todas as denúncias do Mensalão. Lula vai para a rua e vence a eleição em 2005, impondo ao Geraldo Alckmin uma vitória acachapante, consegue realizar, por uma série de fatores, um governo muito exitoso. Esse governo entrega um país com um nível de crescimento maravilhoso, com uma taxa de desemprego baixíssima, com um nível de inclusão social a pleno vapor. Só que começam a haver problemas. E aí vem o gancho que o Pedro me coloca no início, a questão do presidencialismo de coalizão. O que é esse termo? Talvez, Weber, que a gente tenha deixado de falar isso, né?
Isso foi uma expressão, isso foi um conceito criado pelo Sérgio Abranches, foi 88, né, 86, está na data, eu tenho essa original aqui. Mas na década de 80, no governo Sarney, para definir o seguinte: a formação das maiorias das maiorias circunstanciais no Congresso Nacional que permitam ao presidente da República governar. Por quê? Como o professor Weber bem coloca, o Brasil tem um sistema político partidário extremamente permissivo, em que você pode ter uma infinidade de partidos políticos. E que, geralmente, os candidatos, é muito curioso ver isso, Jânio Quadros, Fernando Collor e Jair Bolsonaro, se elegem por partidos absolutamente nanicos que depois desaparecem ou caem, como o PSL está caindo agora, numa autofagia que sabe-se lá o quê. Mas isso é próprio do sistema político brasileiro. E eu, assim, acho que o sistema político brasileiro, enquanto ele não conseguir olhar para si mesmo e falar o que ele quer, ele não vai conseguir sair dessa. E eu acho que ele, sistema político partidário brasileiro, ele acha muito confortável o que está colocado aí. Ele acha muito confortável, por isso que não se mexe. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, não conhece o que é a Casa Legislativa. E a Casa Legislativa é talvez um dos poderes mais complexos que existe. Dos 3 da República, talvez seja o mais complexo. Porque 517 deputados são 517 núcleos de poder autônomo. E quando você congrega, quando você consegue congregar grupos suprapartidários, né, porque, como o Weber bem lembrou, essa fragmentação imensa de partidos faz com que o maior partido da Câmara seja o PT, com 54 deputados. O Bolsonaro foi 55, né? O Bolsonaro foi eleito presidente da República com o PSL fazendo 52, 53 deputados. Quer dizer, não se governa assim. Não se governa assim. Mas, quer gostemos, quer não, é esse o sistema que nós temos. E aí, o que nós fazemos com ele? Na Constituinte, 50 deputados e senadores, ou um pouco mais ou um pouco menos, conseguiram dar ao Brasil a melhor carta constitucional que ele teve em toda a sua história. Mas, assim, ato seguinte, 5, 6, 7 anos depois, já no governo Fernando Henrique, que tinha sido constituinte e relator adjunto, você já começa a ter a destruição de todo esse edifício da Constituição. Você já começa a ter a destruição desse edifício constitucional. Pelas mãos da própria presidência da República, mexendo em quê? Exatamente no capítulo da ordem econômica. Foi muito curioso isso, né? Eles não mexeram na ordem social. O artigo 5º é considerado cláusula pétrea, mas a ordem econômica nunca foi considerada cláusula pétrea. Então, mexa-se na ordem econômica. Ô, Pedro, se estiver chegando no meu tempo aí, dá um toque. Não, é só que eu queria aproveitar isso que você acabou de falar para emendar aqui. A gente tem algumas perguntas, o público está muito interessado no debate, está mandando muitas perguntas aqui. Uma pergunta... Vamos lá aqui, o Weber, vamos dividindo, então. Então, para vocês dois, é uma pergunta aqui do Ketno Lucas, que é doutorando do PPGIS. Ele queria que vocês comentassem sobre essa questão da frente ampla. O que seria essa frente ampla? Quais são Junta duas perguntas, Pedro. Quais são as possibilidades? Junta duas perguntas circulares, que acho que vai ficando mais fácil. Vocês estão conseguindo ver aí embaixo? Sobre a questão da frente ampla, para superar esse período, qual a opinião de vocês? E outra questão aqui... o Luan, por exemplo... Desculpa, o Luan Tofano está escrevendo aqui embaixo uma coisa que dá para eu e o Weber começarmos a discutir isso aqui. Em 13 você teve as manifestações. Em 14 você tem a reeleição da Dilma, mas com a bancada do PT na Câmara e no Senado bem menor. Quer dizer, 14 já trouxe uma expressão de desagrado com relação ao governo do PT. Vamos ter uma coisa bem clara. O governo do PT, os 4 governos petistas, eles passaram por desgastes muito profundos. O PT cometeu muitos erros. Agora, eu não sou louco, eu não vou cair aqui numa que alguns candidatos a presidente da República estão caindo aí, de ficar pedindo autocrítica. Pelo amor de Deus, isso aqui não é Tribunal da Santa Inquisição. Que todo mundo vai começar a fazer autocrítica diante da cruz e ajoelhado. Pelo amor de Deus, se for isso, meu amigo, ninguém sai do lugar. A classe política brasileira tem que parar um pouco de ser cínica, que todo mundo tem seus pecados. Então, se quer defender a frente ampla, eu defendo. Eu acho que você, Pedro, o Weber, defende. Agora, uma coisa que eu percebo, para você ter uma frente ampla, alguém tem que ceder. Você tem que construir agendas de consenso. Porque nós, eu estou falando aqui nós, eu, Weber e Pedro Ernesto,
A gente sempre cede para a construção de agenda de consenso. Mas existem muitos amigos e amigas nossas, também democratas, que nunca cedem. Então, por que você tem dificuldade de constituição de uma frente ampla? Eu vou citar um exemplo aqui que ontem, eu conversando com vocês, mais o professor Sebastião, eu citei. Um determinado partido político, importante no cenário político brasileiro, fundamental no processo de enfrentamento, na construção de uma frente ampla, de um grupo forte que possa reunir os democratas, solta pelo seu Diretório Nacional um Twitter ontem, dizendo que 2022 é a oportunidade do eleitorado brasileiro derrotar o petismo e o bolsonarismo. Gente, por favor, se nós começarmos a brigar dentro do nosso próprio campo, nós não vamos conseguir sair do lugar. E outra coisa, desculpa, só para completar uma coisa, Pedro, que eu só queria terminar com isso. É muito curioso que a gente está discutindo, realizando esse evento exatamente num período que você sente no ar o cheiro de uma tentativa de construção da queda do Bolsonaro, mas não apenas pelo lado do campo democrático, por algumas pessoas que estiveram com ele até o presente momento. Hoje de manhã eu conversava com o Reinaldo e dizia isso, que esqueçam, essas pessoas vão ter que ter um pouco de juízo, porque o Bolsonaro não vai renunciar. Um processo de impeachment é uma coisa lenta, é uma coisa muito lenta. E, bom, onde eu quero chegar com isso? Numa coisa bem simples. É se tirar o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro permanecer presidente da República, não há espaço para uma terceira via. Você vai ter uma eleição binária no ano que vem. Então, assim, dificuldade para constituir uma frente ampla. Vai, Weber, eu coloquei minha visão, coloca a tua. Bom, vamos lá, eu vou começar pela segunda, que é em relação à questão da autocrítica, né? Quer dizer, eu posso, evidentemente, admitir que o PT pode ou deve fazer uma autocrítica, mas desde que também a direita faça uma autocrítica, né? Eu não vejo ninguém exigir que a direita faça uma autocrítica, que esses setores liberal e escravocratas fazem autocrítica. Que a grande imprensa. Eu, por exemplo, fui dar uma entrevista numa TV regional aqui e falei, olha, não está na hora da imprensa fazer uma autocrítica. Eu vi o editor falando no ponto da apresentadora de que a entrevista tinha que ser encerrada. Quer dizer, aí fala-se da autocrítica ao PT, mas não se fala da autocrítica da direita, né? Tudo bem, vamos admitir, o PT faz autocrítica, mas a direita também tem que fazer. Por exemplo, eu posso exigir a autocrítica do PSDB, por exemplo, que não cumpriu o seu papel de oposição. O Marcelo acabou de dizer que o PT já vinha sendo criticado e se reverberou nas urnas em 2014, né? Quer dizer, o PSDB, por exemplo, falhou no seu papel de oposição de construir, por exemplo, um projeto alternativo ao lulopetismo que fosse eleitoralmente viável. O PSDB errou nisso, aí partiu para um moralismo e para um golpismo, inclusive invocando toda a sua tradição udenista, né, a la Carlos Lacerda, né, e partiu para esse moralismo político, abraçou essa máquina da Lava Jato, como poucos, sendo que eles também implementaram uma série de maracutaias, né, e sempre foram efetivamente protegidos pelo ex-juiz lá de Curitiba. As escutas mostram isso, né? O Sérgio Moro chegou a despachar dentro do Instituto FHC. Posso cobrar autocrítica também desses setores? Eu também, né? Não, poderíamos também ter esse direito. E você me permite uma complementação, Weber, que é muito curioso. Você percebeu que todo esse assanhamento de fora Bolsonaro, fora dos grupos democráticos, como que desde o início identificavam nisso uma proposta de destruição do Estado e da sociedade brasileira, começou exatamente a se unificar com o mesmo discurso, como você bem lembrou, lacerdista, moralista, do combate à corrupção? Quer dizer, o Bolsonaro pode matar 514 mil brasileiros. O Bolsonaro pode acabar com as populações indígenas, pode arrebentar o Brasil. Mas ele está sendo, outra tela que abriu sem querer, mas ele está sendo exatamente enfrentado por dentro do status quo, exatamente com um discurso que unifica, que é o do moralismo, corrupção.
Pois é, quer dizer, esse é um problema, né? Quer dizer, eu poderia exigir também autocrítica aqueles que votaram em nulo, votaram em branco no segundo turno nas eleições de 2018, né? Ou seja, esses setores que votaram branco são também responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Acho que travou o Weber Travou, aqui. é a questão enquanto Oi. Só para complementar, não, esses setores que votaram em branco, na oportunidade que tiveram de se colocar contra o Bolsonaro, se abstiveram. Ou seja, na oportunidade de ouro que tiveram de se contrapor ao Bolsonaro, ou votaram branco, se abstiveram, ou foram para Paris. Posso também exigir autocrítica desses setores? Ora, veja, eu sou o maior crítico do PT, viu? Basta ler os meus textos, os meus artigos que eu tenho publicado sobre o PT. Não há maior crítico do PT do que eu, talvez no Espírito Santo. Só não é uma crítica panfletária, né? Que se baseia no antipetismo tosco, né? Que efetivamente, por exemplo, associa o PT automaticamente à corrupção, como se o PT fosse, por exemplo, o partido mais corrupto. Se pegarmos por a quantidade de pessoas arroladas em Maracutaia, ou processadas ou condenadas, o PT está em 6º ou 7º. Né? E outros partidos estão... Aproveitando exatamente essa fala de vocês dois, que chegou a esse ponto, de Maracutaia, de casos de denúncia de corrupção, etc., tentar aqui juntar algumas perguntas que apareceram aqui para a gente. Amanhã está programada a entrega de um super pedido de impeachment no Congresso Nacional. A gente tem acompanhado nas últimas semanas... Coordenado, você sabe por quem? Por Miguel Reale Júnior, de novo. Então, mas de qualquer maneira, amanhã vai aparecer esse super pedido de impeachment, a imprensa está acompanhando isso de uma maneira muito próxima, sobretudo com relação à CPI da Covid. Na sexta-feira surgiram denúncias que tocam na presidência da República, no presidente da República. Hoje a Rosa Weber mandou para a Procuradoria-Geral da República um pedido para abrir uma investigação para o Bolsonaro. E aí a discussão é exatamente essa, como está colocado aqui pelo João José, a Brenda também fez a mesma pergunta. Até onde, qual o limite dessa CPI, exatamente nesse Congresso Nacional, que a gente sabe qual é a natureza dele, quais são os interesses deles? Como que vocês veem esse cenário do Brasil atual, no meio da pandemia, com esse quadro ficando cada vez mais, digamos assim, acirrados entre a CPI, parte do Congresso Nacional, do Supremo, com o governo Bolsonaro? A gente não está falando de esquerda, não está falando de candidatos, mas está falando desses setores aí. O que isso pode acarretar, Weber? Você começa. Bom, rapidamente, aqui só responder a pergunta do Kécio sobre a frente ampla, né? Eu acho que ela não só é possível, como necessária, né? Justamente reconhecendo a força que o bolsonarismo possui. Não estou nem falando do Bolsonaro, falo mais do bolsonarismo até, né? Que é efetivamente uma parcela do eleitorado importante. E qual é o limite dessa frente ampla? Um limite que seja necessário para derrotar o bolsonarismo. Quer dizer, pegamos, por exemplo, o Roosevelt, o Churchill e o Stalin se uniram contra o mal maior, né? E depois cada um seguiu o seu caminho. Frente ampla não quer dizer coalizão de governo. Frente ampla é pragmática, momentânea e passageira, né? Então esse é um ponto fundamental. Quanto ao impeachment, veja bem, eu sou extremamente cético em relação ao impeachment, né? Quer dizer, primeiro é importante observar quando é que as condições se colocam para impeachment. Baixíssima popularidade do presidente da República, abaixo dos 10%. Eu acho que isso está longe ainda de acontecer, né? Muito movimento de rua e movimento sistemático. Acho que a pandemia, nesse sentido, salva o presidente da República, porque não há condições de fazer movimentos de rua sistemáticos e até semanais, como aconteceu por ocasião do impeachment da Dilma, do Collor, né? E tem que ter um terceiro elemento aí, que o próprio Sérgio Abranches aponta no livro dele sobre o presidencialismo de coalizão, não o artigo de 88, o livro que ele publicou agora mais recentemente, de 2008 e de 2019, que é uma peregrinação por parte de importantes players do Congresso Nacional ao gabinete do vice-presidente da República. Isso me parece que ainda também não está acontecendo. Ora, se a gente está falando de impeachment, é impeachar o presidente da República, não é o vice-presidente, né? Quer dizer, o vice-presidente está disposto
a golpear o titular, me parece também um pouco problemático esse processo. Então, assim, nesse momento eu estou cético em relação ao impeachment. Por outro lado, eu não vejo também o impeachment como algo num sistema presidencialista que deve ser lançado a cada crise política institucional que a gente se depare. Quer dizer, efetivamente, o atual presidente da República, é duro reconhecer isso, foi eleito, né? Tem um mandato a cumprir, ele tem uma série de crimes de responsabilidade, né? Coisa que a presidente Dilma não cometeu, né? Nesse sentido, eu acho que o impeachment da Dilma hoje impede o impeachment do Bolsonaro, né? Inclusive de um sujeito, repito, que cometeu crime de responsabilidade. Porque, a meu ver, primeiro, seria a banalização desse dispositivo, né? Nosso sistema não é parlamentarista, é presidencialista, e eu não vejo, nesse momento, condições objetivas, pelo menos neste momento. Pode ser que semana que vem mude o cenário, né? Porque o governo, a meu ver, nunca esteve tão emparedado e tão constrangido como depois dessas denúncias relacionadas a superfaturamento de vacina, né? Agora, como é que será, se é que será possível dirimir essa crise? Acho que o tempo dirá, né? Esse é o meu entendimento. Bom, eu vou compartilhar do Weber. Eu sou muito cético em relação a essa questão do impeachment. A minha colega Lara Lorenzoni fez até um comentário ali muito interessante que deu o tom a partir de sexta-feira. Tudo bem que Bolsonaro seja um genocida, mas corrupto. Quer dizer, é o Brasil diante do espelho. É o Brasil udenista, lavajatista, que é um udenismo repaginado, diante do espelho, e vai se construir uma grande proposta de impeachment, que vai ser coordenada pelo Miguel Reale Júnior, que foi um dos articuladores do impeachment da presidente Dilma, mas que vai ter na CPI, a partir de agora, assim, conhecendo um pouco a Casa Legislativa, a Ângela Fafá, se tiver aí, me dá uma ajuda, por favor, que foi secretária-geral, minha chefe durante um tempo, conhecendo um pouco a Casa Legislativa, eles encontraram esse filão da corrupção na Covaxin. A CPI vai correr atrás disso agora até o final, atrás do dinheiro. E isso vai alimentar de novo toda essa pauta lavajatista ligada à corrupção. Não estou aqui usando o lavajatismo como uma expressão ruim, mas é o jogo político, quer dizer, isso cria um caldo que a eleição do ano que vem, de novo, já vai ter outra vez a questão de corruptos e não corruptos, limpinhos ou cheirosinhos, e aqueles mal cheirosos disputando a eleição. Eu acho que o Bolsonaro, o Weber, é uma coisa muito interessante. O Michel Temer teve popularidade abaixo, acho que de 5, quase rastejando, quase traço, e governou até o final. Mas por quê? Michel Temer conhecia a Casa Legislativa. Michel Temer foi presidente da Câmara 4 vezes. Michel Temer sabia como lidar com a Câmara. E lidar com a Casa Legislativa significa você lidar com indivíduos, com grupos e com partidos. É uma coisa que qualquer governo tem que aprender. O Lula apanhou muito para conseguir entender o que era isso. Apanhou igual um cavalo para aprender o que era isso. E cometeu muitos erros. O Caixa 2, que foi o mensalão, é talvez o maior erro que tenha sido cometido por ele. Até que ele aprendeu como é que se governava e passou a governar. Assim, para quem crê na questão do impeachment, eu acho importante que o impeachment esteja na rua, que a gente lute por ele, que o impeachment seja um instrumento de luta. Agora, vamos ser realistas. Não acredito que haja tempo. Como o Weber observou, não há uma confiança muito grande do general Mourão. Não há. Não temos certeza de como o Bolsonaro vai reagir. E como os aliados do Bolsonaro, radicalizados, especialmente as milícias, os clubes de tiro e caça, e as polícias militares, os oficiais de baixa patente das Forças Armadas, das 3, e os praças vão reagir. Nós não sabemos. Então, assim, eu acho que os grupos de direita, de centro-direita, que estão propondo isso aí, estão brincando com fogo. Estão brincando com fogo. E há um outro elemento. Como é que está junto aos setores evangélicos, e a presença da Damares no governo é um atestado de que ele ainda tem uma influência em grupos evangélicos intocável. Como é que esses grupos ainda reagem? Eu fui aqui no mercado no domingo comprar alguma coisa para comer antes, quando acabou um workshop que eu estava fazendo. O dono do mercado, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele estava repetindo o que ele estava lendo nos grupos de WhatsApp.
E era tudo relacionado à igreja evangélica a qual ele pertence, reforçando que o mito está sob ataque do demônio. Então, assim, eu acho que é muito complexo lidar com o sistema do Bolsonaro. Não sei se você concorda, Weber. É bem diferente da Dilma, porque o Bolsonaro nunca... Para o Bolsonaro, gente, um dos erros que nós cometemos, vamos ser honestos, nós quisemos colocar o Bolsonaro dentro de limites institucionais. Ele nunca aceitou isso. Ele nunca foi institucional. Ele foi deputado 30 e tantos anos. Sim, mas ele nunca se enquadrou naquilo ali. Ele se beneficiou de tudo aquilo que o baixo clero, que o centrão... Sim, ele se beneficiou e muito mais. Mas ele odeia as instituições. As instituições criadas na Carta de 88 são odiadas por ele. E, consequentemente, pelos grupos que o seguem. E a aliança dele com o grande capital vai muito bem, obrigado. Paulo Guedes conseguiu aprovar no Congresso a privatização da Eletrobras num prazo tão rápido que não dá nem para você acreditar que em 2 semanas uma corporação da significância do tamanho da Eletrobras vá para o sal. Sem uma discussão séria. Sem uma discussão séria. Então, falar de Bolsonaro, vamos devagar. O atual quadro político brasileiro, ele é realmente marcado por uma série de dilemas, uma série de debates que estão ligados a todas essas representações que a gente convive aí nos últimos 35 anos, na chamada Nova República. Outros setores da sociedade que até então estavam numa posição, vamos dizer assim, subalterna, ou até mesmo num segundo plano do debate maior, tomaram sentido, participam do governo, atuam em ministérios, têm essa interlocução com setores da sociedade muito amplos, têm uma capacidade de comunicação muito grande, e eu penso que é preciso valorizar, por exemplo, esses setores neopentecostais, isso que de maneira generalizada a gente pode chamar de família militar, e outros setores também que sempre defenderam ideias extremadas e extremistas e que agora, de certa maneira, encontram no governo, sobretudo na figura do presidente da República, alguém que transmite uma caixa de ressonância dessas ideias, daquilo que soa algo absolutamente ultrapassado, mas que para esses setores é a defesa exatamente disso, da família, da religião, dos valores cristãos ocidentais, mesmo que a gente não seja do mundo ocidental, mas esse pacote todo é vendido de uma maneira muito, digamos assim, didática para todos esses setores da sociedade. E já pedindo para vocês fazerem as considerações finais de vocês, imaginando aqui que a gente tem menos de 10 minutos para encerrar a live, eu queria que vocês fizessem exatamente, tentassem, em 3 minutos, fazer uma análise do que espera, ou do que nós podemos esperar dos próximos meses no Brasil. Eu não estou falando nem de 2022, mas dos próximos meses. Só antes, Pedro, por uma questão de respeito, deixa eu falar primeiro, mas está aqui, o Renato Petterli e o Renato Andreão botaram 2 observações aqui que me chamaram muita atenção, porque eu tenho percebido também. No interior, a situação do Bolsonaro é a mesma. Weber? Tá mudo. Tá sem som. Agora foi, perdão. Nós, às vezes, temos dificuldade de prever o passado, né, que é o nosso objeto, na condição de historiadores. Prever o futuro é sempre muito mais difícil. Bom, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, é importante apontar, você falou aí o papel dos militares, quer dizer, é um aspecto que eu não destaquei na minha exposição, porque meu tempo já havia passado, mas acho que é importante destacar, né? Que também está localizado naquilo que poderia chamar de curta duração. Quer dizer, o processo de inserção dessas forças militares no centro do jogo político brasileiro, e se deu no governo Temer, né? Importante observar isso. A meu ver, a variável independente da análise dessa relação entre o poder político e os militares é sempre... O poder militar, ele se agiganta, ele adquire envergadura num contexto de fragilidade das relações políticas no campo civil. Tá certo? Um desarranjo no processo político brasileiro levou a essa primazia dos militares. Eu me refiro especificamente aqui à intervenção que foi feita pelo Michel Temer, já em 2018,
no Rio de Janeiro, que colocou os militares efetivamente no centro do poder político decisório brasileiro naquela conjuntura. Ali houve uma hiperinflação, por assim dizer, do poder militar, né? E dali para frente eles escolheram o Bolsonaro como o elemento que conduziria os militares de volta aos espaços institucionais de modo mais permanente e incisivo. Agora, quanto à questão de prognóstico, eu acho que, rapidamente, assim, eu acho que essa CPI ela vai avançar por mais pelo menos 90 dias, ao final do prazo dela agora, que é, salvo engano, em julho, né? Meados de julho. Vai se prorrogar por mais 90 meses, no mínimo, e provavelmente, concordo com o Marcelo, um pouco mais até. E ela vai, a meu ver, desgastar significativamente o governo, né? Mas eu tenho a impressão que ela ainda não vai ser capaz de gerar um clima, um ambiente institucional propício a um processo de impeachment. Até porque, o Marcelo falou muito bem, as elites elas pensam assim, quer dizer, os players, né, os políticos, pensam assim, olha, a gente começar um processo de impeachment agora, vai se arrastar durante todo o segundo semestre, que sai início do ano que vem, que já está na porta do processo eleitoral. E veja, nós podemos, porque a fatura pelo apoio ao Bolsonaro vai triplicar de preço agora. O Centrão vai pensar assim, pô, vamos colher agora a fatura o máximo possível, né? Rapar o tacho, literalmente. E aí, em 2022, a gente derrota ele nas urnas e se livra dele de modo definitivo, ou pelo menos por um bom tempo. Inclusive, soltando os cachorros do ponto de vista do judiciário, que acho que as contas que a família Bolsonaro tem a acertar é com a justiça e vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. A fatura vai chegar, né? Eu acho que o político está pensando nessa perspectiva, ou seja, vai sugar de quem ele não vai ter que prestar contas depois, né? Então eu acho que é isso, vão desgastar o governo e de certo modo, vão levar esse processo de sangramento até as eleições de 22. Esta é a leitura que eu faço de momento. Se o país aguenta até lá, bom, aguentou até aqui, né? Eu acho que o Brasil demonstrou que é muito poderoso do ponto de vista até econômico, né? Para aguentar Michel Temer, quer dizer, o segundo governo Dilma, Michel Temer e um governo Bolsonaro, tem que ser um país muito poderoso, né? Para aguentar esses três furacões, né? Por assim dizer. Então eu acho que é mais ou menos esse o cenário que vai se desenhar. Nós temos que ter paciência, não tem jeito. Democracia também é isso, eu ter paciência, né? E fazer o jogo, e claro, aprender a fazer essa leitura de como é que o Bolsonaro e o fenômeno do bolsonarismo atua. Inclusive nas redes, né? Acabar com essa coisa da internetfobia. Nós temos que nos apropriar dessas ferramentas, fazer também esse conflito cibernético, né? Esse enfrentamento cibernético não tem saída, né? Nós temos que fazer esse enfrentamento. É isso, agradeço a atenção daqueles que estão assistindo até agora. Esse foi um debate bastante profícuo. Obrigado aí. Professor Marcelo, 3 minutos. Vamos lá. Eu agradeço aí, mais uma vez a organização, mas faço minhas palavras do Weber e acrescento o seguinte: a minha grande preocupação é mais estrutural. Eu acho que as serpentes que saíram dos ovos ao longo dos últimos anos, elas não vão voltar para eles tão fácil. Aliás, serpente não volta para ovo. Então, assim, o que nós vamos fazer com as milícias? O que nós vamos fazer com a quebra da hierarquia, com a perda de controle, por exemplo, por parte dos governadores, das polícias civis, militares, guardas municipais, corpos de bombeiros? O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com essa destruição institucional que está acontecendo no Brasil? O que nós vamos fazer com o Brasil enquanto nação e nós enquanto sociedade? Isso vai muito além do Bolsonaro. O Bolsonaro é um ser humano, ele vai morrer uma hora ou outra de morte natural ou não, como eu, como qualquer um de vocês que estão aqui. O problema é o bolsonarismo, ou melhor dizendo, o problema é esse pensamento intolerante, autoritário, que nega todas as conquistas civilizacionais e que se impôs com muita força a partir de 2019 com a parte de Bolsonaro. O que nós fazemos com esse pensamento? O que nós fazemos com esse tipo de comportamento? Talvez o fato político mais importante do ano passado tenha passado despercebido, né? Do ano retrasado, ano passado, que para mim, pelo menos, foi de uma importância muito grande, foi aquela tratorada que o senador Cid Gomes deu no quartel da Polícia Militar do estado do Ceará, em Sobral. Aquela tratorada acabou com um motim das polícias militares, guardas civis, guardas municipais, e
e o Corpo de Bombeiro, e aí viria no caldo várias outras instituições ligadas à área de segurança, que ia se espalhar pelo Brasil inteiro. Criticou-se muito o CID. Eu não critiquei, não, ao contrário, eu aplaudi. Porque ali o CID teve a grandeza de entender o que estava em jogo. O que estava em jogo era uma desorganização. O Manuel Domingos diz isso, né? Ele não acredita que haja um golpe com apoio das Forças Armadas. Ele acha que o Bolsonaro, na verdade, ele vai criar situações de bagunça. Só que essas bagunças já mataram, no caso da saúde, 514 mil pessoas. No caso das chacinas, o Weber lembrou muito bem, o caso do Lázaro é um. Né? Por que matasse o Lázaro daquele jeito? Uma pessoa que nós não sabemos a mando de quem estava agindo conseguiu ludibriar a polícia do Distrito Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia do Estado de Goiás, sob o comando do célebre Rodney Miranda, que já foi prefeito de Vila Velha, secretário de Segurança do Espírito Santo, deputado estadual pelo Estado. E que aparece ontem vestido como um Rambo comemorando a morte de Lázaro. Tá, tem o Lázaro, mas tem as 28 vítimas do Jacarezinho, e tem as várias chacinas que todos os dias acontecem no Brasil, e que parece que receberam por parte desse governo uma autorização. Então, eu volto à questão. O que nós vamos fazer com um país que está privatizando a sua empresa de energia elétrica, sem discussão nenhuma, que está levando a bacia das almas, os Correios? O que nós vamos fazer com um país que está sucateando a ciência, que deixou a saúde chegar ao ponto que chegou? O que nós vamos fazer com um país onde as instituições estão absolutamente contaminadas com o pensamento ou miliciano ou autoritário? O que nós vamos fazer com um país onde a intolerância parece que se transformou numa agenda nacional? O que nós vamos fazer com um país onde o ódio é pregado pelo próprio presidente da República, reverberado dentro de igrejas, inclusive da católica? Então, eu acho que o momento é muito mais sério do que nós pensávamos em derrotar ou não derrotar Bolsonaro em 2022. É o que nós vamos fazer com o Brasil enquanto sociedade, enquanto nação. A preocupação tem que ser muito mais ampla. A derrota eleitoral de Bolsonaro é um elemento desse jogo. Agora, o pensamento autoritário, as serpentes que Bolsonaro e seus apoiadores no sistema financeiro, nos sistemas de mídia, que estão todos hoje praticamente falidos, lideram lá atrás e lidam até hoje alguns deles, no agronegócio. O que essas pessoas fizeram e que contribuíram para tornar esse país essa coisa absurda em que nós estamos inseridos, isso sim é o que me preocupa. Derrotar Bolsonaro, sinceramente, eu não estou querendo aqui, não sou poliana de forma nenhuma. Eu acho que de tudo talvez seja o mais fácil. Agora, eu quero ver um governo com uma agenda democrática assumir um país como esse, em 1º de janeiro de 2023, se não tiver condições concretas de governar. Centrão sempre vai existir dentro do Congresso. Pode ser centrão, pode ser liberalzão, dê a ele o nome que você quiser. Frentão, sempre vai ser um ão. Então, isso garante ao presidente condições dentro do Congresso de governar. Mas o problema do presidente não é dentro do Congresso para governar. É a sociedade brasileira que está contaminada com esse pensamento. É a sociedade que é intolerante hoje com homossexuais, é a sociedade que é intolerante com índios, é a sociedade que é intolerante com mulheres, é a sociedade que não quer se ver plural, é uma sociedade que se deixou, que se mostra a cada dia extremamente autoritária. O que nós vamos fazer, Pedro Ernesto? Isso com é um dilema. Esse pacto civilizacional que, em 88, Weber, a gente achava que a gente tinha conseguido, pelo menos, vamos lá, vamos posar de país minimamente democrático. Levamos uma porrada no meio da cara em 2018 e ainda não aprendemos como sair dessa situação. Então, a gente voltou exatamente ao início do debate, né? É um dilema muito grande, uma questão que ainda não foi respondida, obviamente, porque a gente está no meio dela ainda, né? É uma discussão que a gente não chegou à fatura final dela, mas são muitas questões. Eu penso que, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, a partir de 2016 até a posse do Biden, nos dá um caminho, mais ou menos, de como reagem esses setores da extrema-direita,
Mas, enfim, é um tema, é uma pauta, é uma agenda para próximas discussões, para muitas outras lives. Eu queria agradecer novamente aqui ao projeto História nas Redes, agradecer especialmente ao professor Weber e ao Marcelo Ciano por essa live, intitulada Bolsonarismo e a Crise do Presidencialismo de Coalizão, em que a gente acabou discutindo tudo que vem acontecendo no Brasil nesses últimos anos e quais são as possibilidades, se existem possibilidades, da gente superar exatamente essa encruzilhada democrática. Novamente, eu queria agradecer aos organizadores, queria agradecer a Proex, queria agradecer a Cíntia, a Jória, a Sabrina, ao Marcelo Sartório, ao Leandro Quintão, ao professor Sebastião Pimentel, e lembrando que sempre, todas as terças-feiras, acontecem lives sobre temas diversos, e a gente queria também, em especial, agradecer aquelas pessoas que acompanharam, foram muitas, que mandaram perguntas, que fizeram comentários, vocês só ajudam e enriquecem o nosso debate. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, gente. Um grande abraço, boa noite.